SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, muito bom ter vocês novamente aqui no Gestão em Ação. Vamos falar hoje com uma CEO, uma presidente de uma grande empresa de hotéis mundial, chamado B&B Hotels, a Flávia Lorenzetti. Uma profissional que tem uma carreira incrível e naturalmente eu estudei um pouco antes para saber a jornada dela. Ela vai contar detalhes aqui pra gente e falar como que a hotelaria está ligada e trabalhando no tema gestão e sustentabilidade. Flávia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ivo. Obrigada pelo convite. Eu sou Flávia Lorenzetti, para quem não me conhece, né? Eu sou hoteleira de formação. Que legal. Me formei em hotelaria desde jovem, mas fui entrar mesmo mais profundamente para a hotelaria, acho que tem uns 6, 7 anos. Eu sempre trabalhei na parte de hospitalidade ligada à hotelaria, mas mais voltada para alimentos e bebidas. Então, eu tenho uma carreira que eu acho que é um pouco interessante. Eu comecei como garçonete. Que legal. E que eu acho que isso é legal, que diz para todo mundo que tem um pedaço de que você pode chegar lá. Sim. Eu comecei como garçonete do Outback, e aí eu fui criando carreira, passei para gerente, aí eu passei por implantação da Starbucks, que era o mesmo grupo na época. Sim. E aí saí, fui fazer pós-graduação. E aí eu fui para uma empresa de engenharia, porque aí eu queria aprender a parte administrativa da coisa mesmo, contabilidade, afins. E depois eu voltei para alimentos e bebidas. E aí eu fui para o Le Pain Quotidien, que era uma padaria belga que estava vindo para o Brasil, sempre desbravando. Geralmente as operações que eu trabalhei sempre estavam chegando no Brasil. Precisava desse toque de começar. Então tenho aí um histórico de sempre começar negócios, colocar o negócio de pé e passar para o próximo. Adoro o desafio. Então, de Le Pain Quotidien eu fui para a Benjamin Padaria, e aí eu fui Wendy's também, de fast food, isso tudo trabalhando em operações. Le Pain Quotidien já como presidente da empresa, ainda muito jovem, e de Wendy's eu passei para hotel. Aí eu fui para Celina Hotéis, que também era uma operação do zero. Eu montei Country Manager, montar a operação no Brasil, e tô na B&B Hotels desde setembro de 2022. Muito legal. Que jornada fantástica. E Flávia, você agora hoje executiva, são 7 sites no Brasil, né? 7 hotéis no Brasil. Isso. Mas a B&B Hotels tem muitos, tem 15 países, não é isso? A B&B Hotels, ela tá em 16 países. 16 países. Ela tem quase 800 hotéis já no mundo. Então, logo, logo a gente chega em 1000 por aí. A maior concentração é na Europa. Então, França, a maior concentração. França, Alemanha, Portugal, Espanha. E o Brasil foi o primeiro país que eles saíram da Europa. O primeiro país fora da Europa foi o Brasil. E se aventuraram aqui no Brasil em 2017. Logo depois da pandemia, né? E agora está abrindo mercado, desde o ano passado, o mercado de Estados Unidos e Reino Unido. São mais 2 novos mercados, países entrando fora da Europa. A sede é onde? É na França. É na França. É na França. Uma linha mais francesa de trabalho. Isso, é na França. Legal. Eles nasceram, na verdade, de uma história com a Accor. A Accor, uma grande rede, todo mundo conhece, provavelmente, já ficou hospedado. Então, eram ex-executivos da Accor que saíram e montaram a B&B Hotels. Hoje, ela é um braço da Goldman Sachs, então a Goldman Sachs é a maior investidora da B&B. E é isso, e aí aqui no Brasil a gente tá seguindo nossos passinhos por aí. Que legal. Flávia, é comum no início aqui do episódio a gente trabalhar uma pergunta, que é uma pergunta obviamente muito ampla, mas eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre isso. Como que a B&B Hotels no Brasil, você pode falar também no mundo, eu acho que tem histórias fantásticas também em toda a operação mundial, como que é a jornada da empresa para gestão e sustentabilidade? Como que leva esses 2 temas, que é a essência aqui do nosso programa, que programas, que propósito, que mudanças que vocês pretendem. Conta um pouco a jornada de vocês nesses 2 temas, por favor. Tá, assim, falando de B&B Global, é um caso bem interessante, porque a B&B Global é a única empresa hoteleira certificada, tem um certificado chamado Socotec, e ela foi certificada na Europa por essa certificação, que é uma certificação focada em ESG. Legal. É a única empresa hoteleira que eu conheço que tem essa certificação e que de fato se preocupa e vai atrás disso. É uma empresa também que tem uma gestão muito leve,
muito inclusiva, então Legal. trabalha bastante desde a diversidade, aí começaram a ver até uma oportunidade de expatriar pessoas, eu fui a primeira a aceitar um expatriado francês para justamente a gente ter, para ter essa miscigenação de culturas, porque é muito difícil, você sabe que para qualquer estrangeiro chegar no Brasil é um desafio maior, então tem um pedaço ali, mas a questão de sustentabilidade é bem levada a sério, como gestão na Europa, a Espanha já não tem mais um plástico dentro das operações. Nada, absolutamente nada de plástico na operação hoteleira da Espanha. É 100% plastic free. A França está migrando para o mesmo caminho. Então, eles estão num processo de migração para o mesmo caminho e a gente aqui também tem como objetivo isso para chegar no final. Mas tem toda uma abordagem, acho que de todas as pontas ali que a gente fala de sustentabilidade e gestão, a B&B tem históricos bem bacanas. Aqui no Brasil, vocês seguem esses programas de uma maneira mais institucional ou você tem a possibilidade de implantar processos de forma independente? Não, a gente tem possibilidade sim de implantar processos independentes, inclusive é uma coisa até que quando eu me juntei, eles falaram, quando eu decidi fazer a virada para essa companhia, foi um ponto bem importante da minha decisão, de ter esse tipo de autonomia para a gente poder, porque são culturas diferentes. Sem dúvida. Então, eu sempre trabalhei em empresas estrangeiras. Sim. E aí, aonde eu vejo que a maioria das empresas estrangeiras erram? Quando eles vêm para o Brasil e ficam tão engessados que não se permitem tropicalizar. Sem dúvida. Então, juntamente ali na nossa conversa de decisão, teve já essa parte de, olha, a gente vai ter que tropicalizar e alguns processos vão ter que ser independentes. Porque tem coisas que funcionam completamente diferentes, não adianta. E são coisas bestas, por exemplo, na França, e coisas bestas, diferenças culturais. Na França, você não consegue chamar um motoboy, por exemplo. Sim. Entende? Eles não têm esse tipo de serviço. Então, tem várias coisas que ali a gente consegue, que a gente tem que adaptar. Então, graças a Deus, eu tenho essa gama de infinitas oportunidades de fazer adaptações e ter essa autonomia. Aqui, vamos falar um pouco, né, o que vocês hoje estão fazendo no Brasil. Você pode falar de práticas de gestão, que obviamente é da tua característica como executiva, que eu tenho até curiosidade de saber, assim, como é que você atua, né, dessa forma, com pessoas, com os processos, as rotinas, mas também falar de sustentabilidade. Por onde você quer começar aqui? Eu queria te ouvir nessas duas questões, gestão e sustentabilidade. Tá bom. Então, vamos lá, vamos começar na gestão, porque daí eu amarro para onde a gente vai para a sustentabilidade. A gente tem uma cultura muito isso eu também acho que tem um pouco meu, de trazer a pessoa para frente, de empoderar as pessoas. Eu tive essa trajetória aí de crescer de garçonete a CEO, eu até brinco, né? De garçonete a CEO. Então, eu trago muito de empoderar as pessoas para isso. Perfeito. Então, desde que eu me juntei à B&B, a gestão mudou bastante, desde ter uma gestão mais flexível, das pessoas terem um pouco mais de autonomia para fazer seu trabalho, de oferecer oportunidade e ferramentas. Então, hoje, dentro da B&B, a gente tem uma série de ferramentas para eles desenvolverem conhecimento, autoconhecimento, qualidade de vida, muitas e muitas delas já voltado mesmo num programa de governança corporativa. Eu trouxe muito funcionário para frente da marca. Então, hoje eu trago eles para serem as vozes, para participarem. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um Instagram, por exemplo, interno deles. A gente tem canal no YouTube que vende o destino e não a propriedade. Porque para a gente vender a propriedade em si, às vezes a pessoa não quer nem saber. A pessoa quer saber do que tem no destino para ela fazer. Então, hoje são os nossos funcionários que eles vão para o YouTube, eles vendem a propriedade, estão à frente, se conectam com o propósito da marca através dessa oportunidade de realmente poder falar sobre aquele lugar que ele trabalha. E eu sempre falo para o pessoal, a gente tem reuniões a cada 2 meses, eu faço uma reunião que eu chamo de All Hands, que eu junto a empresa inteira num call. Então, são 164 funcionários, 167. Todos eles entram, todas as cidades. Eles recebem um link no e-mail pessoal deles, e aí a gente entra na reunião, eu também entro. Eu chamo de All Hands, que são todas as mãos juntas. Sim. E é ali construído para eles. Então, tem assuntos que é do dia a dia operacional, tem assuntos que são das atividades e ferramentas que a gente criou para eles. Tem abertura de oportunidades para participar de treinamentos, então sempre tem um reconhecimento também do destaque do mês. E eu sempre converso com eles. Porque toda a minha trajetória
quando a gente fala de gestão, a maior parte das coisas, quando ela não vai tão bem ou ela dá uma encrencada, a maior parte dela tá ligada à comunicação, a forma como você coloca aquilo. Porque até aquilo que tá errado é a forma como você coloca, é o como. É o como. Então, ali é uma forma da gente falar de comunicação. Então, é uma linguagem só. Eles estão escutando qual que é o propósito da empresa ali, todo mundo junto. Não é aquela coisa que eu mandei para o gestor e o gestor comunicou daquele jeito que ele quis e o funcionário entendeu do jeito que ele bem entendeu. Não, ali é uma linguagem só. Tá todo mundo ali, eles têm microfones abertos, então eles também podem falar. Eles têm espaço de se colocar, de perguntar, de participar. E sempre no final eu trago alguma questão mais motivadora, mais de performance, porque também junto com isso eu já fui atleta. Hoje eu sou só atleta amadora. Do que? Qual esporte? Que legal. Ciclista. Então, eu trago para eles também alguma coisa de performance e de desenvolvimento, de ter uma oportunidade de que, olha, você também pode. Então, é um call muito legal, geralmente dura 1 hora. Tem aí uma coisa de cultura para trazer gestão, então cultura de horário. Então ele começa às 14. Não vai começar 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. E ele termina às 15. Mesmo que eu tenha algo para falar, fica para o próximo. Justamente para a gente trazer também um pouco de cultura de horário, já que a gente oferece uma gestão com uma cultura de muita flexibilidade. Então, eu tenho no escritório, o pessoal que não trabalha nos sites, no escritório, eles têm um dia de home office, eles têm short Friday, eles têm a oportunidade de trabalhar nos hotéis quando eles querem. Então, para tudo isso funcionar, tem que ser uma comunicação bem aberta. Olha, que legal, né, Flávio? Primeiro que protagonismo no discurso é uma coisa muito importante, né? Você abrir às 14, né? E as pessoas e todos os seus liderados poderem comunicar, falar, se expor, apresentar ideias, eu acho que isso é fantástico, né? Eu acho que isso é relevante numa cultura de empoderamento e de a pessoa assumir responsabilidades, né? Com certeza você trabalha de uma forma de delegação bem estruturada, né? Você delega e a pessoa, né, segue com aquela missão para executar uma atividade. E eu gosto muito disso, eu também trabalho assim na nossa empresa, na SG4, porque eu acredito muito que a pessoa que incorpora isso de uma forma séria e profissional, ela brilha, né? Ela cresce, ela se sente, assim, o trabalho dela faz sentido, é um trabalho que está alterando e mudando alguma coisa ali e ela está sendo protagonista, né? Ela não é só uma peça a mais dentro daquela estrutura. Então, eu acho isso uma linha fantástica. Todo empresário devia, naturalmente, trabalhar com uma linha assim, porque isso ajuda muito o time de pessoas a se fortalecer, né? Até quando eu cheguei, eu falava com o pessoal de marketing que a gente estava fazendo um reposicionamento da marca no Brasil. Ela chegou em 2017, aí veio a pandemia, passou um momento bem difícil, poucas pessoas conheciam ela no Brasil, porque era um pouquinho pequena, veio meio tímida, não veio com um posicionamento tão legal, então estava se achando no mercado ainda, aí a pandemia derruba, como é que você se acha no mercado? Então, quando eu cheguei, eu falei para eles, até no primeiro All Hands Call, eu falei, o nosso intuito, o que eu desejo? Que hoje vocês falam para as pessoas, eu trabalho na Baby Hotels, que é uma empresa de hotelaria, eu quero que daqui a 1 ano você fale, eu trabalho na Baby Hotels. E automaticamente a pessoa já saiba. Eu quero que você chegue em casa e que você fale pro seu filho, eu vim da BB, e fale com orgulho. Eu não quero que você chegue em casa e fale, eu vim do trabalho cansado. Esse não é nosso propósito, porque tem que ser uma parte que combine com a nossa vida, né? Tem que ser uma parte da nossa vida. Não pode ser que as pessoas, às vezes, isso é muito do passado até, de separar, você tem que ser uma pessoa na vida profissional, uma outra na sua vida pessoal, e no fim, é tudo só uma parte da sua vida. A vida é uma só. Então, assim, se você vem do seu trabalho infeliz, cara, fardo, tá né? Tudo errado, tá tudo muito errado. Então, a gente trabalha muito esse aspecto, desde ter o pessoal do RH, das ferramentas que a gente distribui para eles, trabalharem desde saúde mental, qualidade de vida, para justamente ter esse tipo de relação mesmo. E hoje nas 7 localidades, tem posicionamento de crescimento da BB além das 7? Hoje a BB tem
projeto? Não sei se você pode falar quais cidades, mas vocês já têm projeto futuro para ir para mais locais do Brasil? A gente está estruturando, sim. A ideia justamente foi colocar... Foi 2022, um ano de colocar a empresa... 2023, na verdade. Colocar a empresa de volta nos trilhos. Perfeito. E aí, preparar a empresa para uma expansão. Então, agora a gente está começando a preparar um plano de expansão aí. E mais para frente eu trago novidades. Que legal. Porque o Brasil é muito rico, né, de muitos locais que, né, pode acomodar esse propósito, esse hotel com essa história, porque eu acho que o Brasil tem muitas cidades fantásticas crescendo no Brasil e tem a possibilidade de você, não só para o turismo, mas também para negócios, né? Exatamente. E hoje vocês acolhem os dois, né? Porque eu sei que vocês estão no Rio, São Paulo tem perfil tanto para empresário, pessoas que estão ali a trabalho, e também para turista, né? É isso mesmo. A gente tenta abranger todos os públicos. Na verdade, a gente está posicionado hoje como valor agregado. Então, é aquele valor que você tem realmente... a percepção de que você pagou por algo que vale a pena. Então, independente se você vai a trabalho ou se você vai com a sua família, a gente tem experiências que vão conseguir suprir ali as suas necessidades. Então, eu tenho quarto de família, eu tenho um café da manhã bem vasto para quem vai com a família e senta com calma para tomar o café, que gosta do café da manhã do hotel. Mas eu também tenho, de repente, aquele cara que nem quer sentar para tomar café, ele tem ali na recepção uma coisa rápida para ele pegar e já poder ir para a próxima reunião do dia dele. E certamente todas as experiências eles vão ter uma ótima cama, uma ótima experiência de banho, aquele lugar que você fala, nossa, agora eu posso dormir em paz. Você sabe, Flávio, você contou uma coisa agora, assim, imagina, eu sou consultor há 27 anos e eu viajo muito pelo Brasil, então eu já fiquei em hotel, eu acho que só não conheço 2 capitais, mas o resto, todas as capitais eu conheço e conheço 800 municípios no Brasil. Um dia eu fiz uma conta lá. Eu conheço muito lugar, né? A gente vai para consultoria, então tem cidade pequenas de 2.000 habitantes a todas as capitais quase. E eu fico muito em hotel. Tem depois que você fica em muitos hotéis, você falou uma coisa que para mim, é essencial. Uma cama confortável e um bom chuveiro. E você vê que, quando você falou, exatamente como quando eu entro no hotel, eu não sei se eu sou... parecido como qualquer outra pessoa que busca um hotel, a hotelaria como em local, não só para trabalho, mas também para passeio com a minha família. Mas esses são 2 princípios iniciais. E tem um outro que eu quero te falar agora, para obter tua opinião, que está muito relacionado ao que a gente está discutindo aqui. É muito importante quando eu chego no hotel, independente do horário, e que tenha recepção, e que me acolhe ali naquele momento. Eu posso estar cansado, porque imagina, tem um hotel que eu chego, que eu demoro 2 horas de carro para chegar, 3 horas de carro, porque é uma localidade que não tem avião, por exemplo, eu tenho que me deslocar muito tempo para chegar até lá. E quando eu chego, a maneira como essa pessoa te acolhe, porque a palavra, eu acho que é isso, né? Assim, tudo bem, o senhor tá bem, né? Como foi a viagem? Documento de identidade, por favor, sua reserva está aqui, ou se não localiza a reserva, a maneira como ele gerencia isso, mas deixando você confortável ali, ou te acolhe olha, realmente teve algum problema aqui, mas eu vou te acolher para a gente resolver isso amanhã cedo. E não bloqueia a entrada da pessoa ali, mas é um processo de conforto e acolhimento. E aí, quando eu tenho isso no hotel, me marca de uma forma... E naturalmente, o café é importante também, claro, o café é muito importante, mas já que eu viajo muito mais a trabalho do que a passeio, então o meu café é muito objetivo. Né, eu como ali rapidamente, eu não sou de comer muito de manhã, porque também eu tenho que pegar um Uber ou pegar o carro, não tem muito tempo. Mas o café é uma coisa também que me agrada bastante. Mas tá em 4ª posição, como eu como cliente. Acolhimento na chegada e o 4º, hospitalidade. A palavra é essa, né, que você fala muito bem. E quando você falou, eu me identifiquei bastante. Né? Eu acho que isso na hotelaria é fundamental. Isso a gente começa com o que a gente estava falando antes. A gente começa com uma gestão. Perfeito. Porque a partir do momento que a pessoa ela gosta do que ela faz, ela tem carinho pelo que ela faz, ela se sente parte, ela se sente reconhecida, ela sabe por que ela tá fazendo aquilo, perfeito. Ela não tá fazendo só pelo salário no final do mês. Sem dúvida. Então, aí você consegue, nessa somatória, prover hospitalidade. E hoje é um dos grandes desafios de todas as redes hoteleiras, e assim, de todas, redes e pequenos, tá? É mão de obra.
Assim, a pessoa, todo mundo que trabalha na estrutura ter esse princípio de hospitalidade. Né? É isso. É mão de obra, porque Uhum. é uma jornada extensa, então Sim. é a famosa da escala 6x1. Uhum. Enquanto a gente está trabalhando, as pessoas estão se divertindo. Sem dúvida. Então você precisa ter aquela paixão. Assim, já passei Réveillon sozinha, trabalhando. Trabalhando. Sim, Trabalhando. hotel, Então, assim, sim. não tava com família, não tava com amigos, tava com os colegas de trabalho. Ponto. Uhum. Mas é o momento que a gente tá ali fazendo tudo acontecer para que as pessoas se divirtam. Tanto que eu tenho até uma coisa, quando eu vou viajar, é engraçado isso, é curioso, porque eu vou passando, aí eu vejo as pessoas começando a abrir os lugares, assim. Eu vou muito pra Ilhabela, aí eu tô caminhando na orla, aí eu vejo o rapaz chegando para abrir o quiosque. Uhum. Sabe quando você tem vontade de ir lá e agradecer ele, dele ter levantado para ir Sei. abrir o quiosque? Sim. Porque assim, eu sei o quanto demanda. É. E esse trabalho todo que a gente tenta fazer com gestão é justamente isso para a pessoa, porque às vezes a pessoa pegou 2 horas de ônibus para chegar lá Sim. Uhum. e às vezes o dia dela não foi bom, ele pegou trânsito, o ônibus teve um assalto no ônibus, aquela coisa toda. Se você não cria um ambiente onde a pessoa pode se sentir confortável, bem, segura e pertencente, vai ser difícil ela chegar para o seu hóspede e oferecer hospitalidade. E abrir um sorriso para a pessoa e recebê-la bem, né? Então, acho que é muito antes, a nossa parte de gestão é muito prover hospitalidade pra gente, para as nossas pessoas internas, para depois a gente poder prover para os nossos hóspedes. Com certeza, porque eu vejo isso como e é um desafio, né? Você incorporar isso dentro das pessoas, porque você não vai estar ali do lado a todo momento, a pessoa está correndo de um lado e do outro, resolvendo um problema aqui de um quarto ali, uma coisa no outro. Então, a pessoa que incorpora isso vai ter esse know-how mais verdadeiro, né, durante o dia. Né? Exato. Por isso, a gente criou até uma rede social para eles. Eles têm Fantástico. Brasil e Instagram, né? Então, eles Sim. têm um Instagram só deles. Então, o Instagram deles tem desde comunicação, é um espaço deles. Eles se marcam, eu fiz isso, posta e se marca. E aparece lá para justamente a gente diminuir essas distâncias, estando numa rede hoteleira que tem presença em várias cidades. Então, como é que a gente diminui a distância? Como é que a gente faz a pessoa ter esse sentimento o tempo todo? Perfeito. Porque é o que eu falo para eles. Às vezes, a gente criar uma conta de e-mail, a gente criar alguma coisa difícil. Eu tenho outras ferramentas. A gente tem um clube do livro, a gente tem um monte de coisas criadas lá dentro, mas às vezes a pessoa não quer ler. Mas ali, ela sabe mexer. O WhatsApp e o Instagram, ela vai mexer. Ela vai mexer. É o dia a dia dela, ela vai. Então, no momento que ela vai sentar para fazer um lanche, ela vai estar no Instagram. Então, a gente criou justamente para isso também, para trazer esse sentimento. Muito bom. Flávio, maravilhosa essa primeira etapa. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco, pessoal, porque eu quero perguntar para a Flávia aqui como que ela consegue fazer essa estrutura de gestão funcionar e ter a hospitalidade que é característica dos hotéis do B&B. Até o próximo bloco. SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. Voltando aqui para o segundo bloco, pessoal, com a Flávia, vamos conversar sobre como chegar, Flávia. Eu queria ouvir sua opinião, como é que você faz como executiva de uma grande empresa, como que você hoje prepara processos, pessoas, rotinas, a gestão, ferramentas de gestão, para que tenha hospitalidade, um processo de manutenção que funcione bem, um processo de limpeza do hotel também adequado, porque a gente que chega como hóspede, como cliente, para que a gente tenha aquela experiência, muita coisa aconteceu antes. Exato. Então eu queria te ouvir, como é que você faz isso funcionar? Tá, na verdade é uma grande engrenagem. A gente tem aí diversos processos e diversas caixinhas para a gente fazer tudo isso. Número 1 que começa, contratação. Não adianta você contratar porque você está precisando de uma pessoa. Você precisa contratar a pessoa certa para o lugar certo. Perfeito. Então, desde onde escolher o funcionário, de onde você vai fazer ali a seleção, que tipo de funcionário você vai trazer para sua entrevista, fazer uma entrevista bem feita, procurar explorar realmente. Tem que ser bom para os dois lados, eu sempre falo isso nas entrevistas. Eu falo, olha, hotelaria não é fácil, não é uma profissão
tranquila, leve, é um dia a dia corrido. Emoção o tempo inteiro. Emoção o tempo inteiro. Sim. Você lida com as pessoas, com a vida das pessoas. Sim. Você imagina que tem pessoas morando todo dia, só que cada dia é um morador diferente. Sem Então, dúvida. assim, como é que você lida com isso? E aí, nesse morador vem emoção, vem experiência, vem necessidade, vem um pouco de tudo. Então, o processo de seleção é o fator número 1 que precisa ser muito bem feito. Então, acho que a gente começa já da contratação, contratar certo. Perfeito. E não ter desespero para contratar. Os maiores erros de gestão que eu vejo é de gente querendo preencher posição. Perfeito. Preencher posição, você vai colocar qualquer um, você vai gastar dinheiro no recrutamento, você vai gastar dinheiro no onboarding, no treinamento, de colocar a pessoa para dentro da empresa, e você vai ter que gastar tudo de novo. Então, são 2 custos, aí você vai gastar 2 vezes. Então, acho que começa daí. E aí, o restante é muito preparação de processo. Perfeito. Para tudo tem que existir ali um processo, porque, imagina, num hotel, o efeito dominó. É mais ou menos para você deixar uma casa funcionando. Né? Para você deixar uma casa funcionando, você sabe que precisa existir uma ordem. Sim. Desde você ter os produtos de limpeza em casa que você vai no Sim. mercado comprar, desde você ter ali o que você vai cozinhar para cada dia. Então, fazer tudo isso também é um processo. Só que aí, dentro da empresa, a gente faz isso numa escala maior. Então, para a parte de manutenção, por exemplo, hoje eu conto com uma ajuda de um terceiro, Perfeito. que é uma empresa, até uma startup muito legal que está chegando no mercado, a Trílogo, e aí o próprio hóspede hoje me colabora com a manutenção. Que legal isso. Eu tenho dentro dos apartamentos, eu tenho lá um QR Code, que ele serve tanto o QR Code para o hóspede, que viu um problema aí, quer reportar, quanto para a camareira. Que a camareira Ela tá também dentro daquele quarto. Tá arrumando o quarto. Ela tá arrumando, ela vê uma lâmpada queimada. Perfeito. Então ela já escaneia e fala, nesse Fantástico. quarto tem uma lâmpada queimada. Então já Ideia aparece fantástica. no sistema lá embaixo. Tudo isso cria como se fosse um chamado, que é um Ótimo. ticket de protocolo, e aí ele fica lá aparecendo. E é uma plataforma muito legal, não é minha empresa, mas é muito legal, porque ela trabalha com... Parece um WhatsApp. Sim. E aí, de novo, que eu falei um pouco antes, no outro bloco, o WhatsApp, qualquer pessoa navega. Navega, sabe, conhece bem. Então, para fazer uma cotação para uma empresa, para fazer um e-mail, então acabou ficando muito mais fácil o processo de manutenção. Então, esse é uma das ferramentas que a gente usa, que ela acaba integrando tudo. A parte da limpeza, no Rio de Janeiro hoje, que eu tenho centralizado, eu já tenho uma empresa terceirizada. Então, essa empresa terceirizada que faz a limpeza, ela recebeu um treinamento Todos os nosso. hotéis dos 7? No Rio de Janeiro, No Rio? sim, No em Rio. São Paulo também. Tá. Em São José dos Campos de Uberlândia, não. Tá. São próprios, porque são operações que Entendi. são mais afastadas. Entendi. E já tinha uma equipe muito boa formada. Uhum. Então, a gente trabalha assim. E com esse terceiro, também, ele recebeu um treinamento da nossa equipe. Tudo tá no treinamento, né? Sim. Não adianta você simplesmente jogar as pessoas lá. Então, eles receberam um treinamento da nossa equipe, e ele tem essa empresa o treinamento, e a empresa ela também tem um objetivo-alvo, porque os hotéis são medidos com avaliação. Perfeito. Então, ele tem um objetivo-alvo da nota de avaliação. Se ele chega na nota máxima que a gente coloca para ele, ele ganha um extra. Então, ele passa a fazer parte da engrenagem, porque todo ser humano gosta de ser desafiado e todo ser humano gosta de recompensa. Sem dúvida. Então, a gente fez isso também na parte da contratação. Então, ali na limpeza, a gente trabalha assim, mas também temos para as unidades que a gente tem a empresa nossa, né? A nossa empresa fazendo a limpeza funciona da mesma forma. Perfeito. Eles também têm o alvo de nota, e toda vez que atinge a nota, eles têm ali alguma recompensa, né? Resultado e recompensa. A gente trabalha muito nesse ciclo, que no final das contas é um ciclo do sucesso. Até Claro. eu falo, as pessoas Todo querem emagrecer. O Sim. dia que você sobe, você olha na frente do espelho, você perdeu 1 quilo, você vai engatar na dieta. Sim. Porque você viu o resultado. Sim. Então, é a mesma coisa ali. Então, a gente traz o resultado deles para a mão deles, para a gente poder trabalhar com esse resultado também. Então, isso eu acho que é uma outra ferramenta muito bacana que a gente usa. E o restante todo é muito processo. Uhum. E a gente trazer tecnologia. Sim. Então, tem processo para a chegada do hóspede, como você recebe, como você faz o check-in. Na verdade, a gente tem processo até para antes do hóspede chegar. Porque para antes dele chegar, tem toda uma decisão de compra. Uhum. Então, como é que a gente motiva o hóspede a nos escolher na Perfeito. decisão de compra dele? E aí, tem muita coisa que as pessoas não prestam atenção, às vezes, desde pequena empresa até grande, que é a experiência do usuário até ele chegar à compra final. Uhum. Então, muita gente fala de um clique,
Você compra por um clique. Sim. Então, às vezes, você entra num site que é bonito, mas aí aquele processo todo não foi desenhado para ser uma coisa fácil. O que as pessoas querem hoje? Rapidez. Sim. Num clique. Se você tiver que ir para uma página, para outra página, para outra página, você acaba burlando ali um pouco da experiência de compra. Então, também tem um processo aí. Uhum. Então, a gente começa do processo desde a da pré-reserva até ele chegar no hotel ali no processo de check-in, depois o processo de como é no quarto, de como é a limpeza do quarto, de como é no café da manhã. Sim. Então, para tudo isso tem um processinho. Que horas tem que colocar o café, para que horas tem que estar pronto. Então, para tudo isso são manuais e treinamentos bem amarrados. Quando eu procuro um hotel numa cidade específica, eu tenho muitas ferramentas que eu procuro observar. E normalmente eu prefiro fazer a reserva diretamente no site do hotel. Mas você tem outros sites hoje que operam isso, né? Você Sim. tem várias outras plataformas, né, que colocam ali. E uma coisa bem interessante que eu vejo, e queria ouvir tua opinião, Flávio, assim, eu vejo a foto. Foto do quarto, foto das instalações e foto do café, eu vejo as fotos. E eu criei um negócio dentro de mim que, assim, eu acho que porque eu tive um evento muito jovem, quando eu viajei, eu sou há 20 e poucos anos casado com a minha esposa, e eu fui para Natal. E aí, a gente era bem jovenzinho, 26 anos na época, 27, 28. A foto do hotel era uma coisa e naturalmente lá era outra, né? Eu não sei se esse hotel existe ainda, mas não existia essa compatibilidade, o serviço era péssimo, o hotel teve que sair do hotel para você ter ideia como era muito ruim. Então, talvez isso me marcou muito jovem, de falar assim, poxa, eu tô entrando num site, eu tô buscando um hotel que possa me atender custo-benefício, é próximo de um cliente, um valor legal, tem um bom quarto, e eu vou sempre para as avaliações, então eu olho as avaliações, né, ali normal, que tem naquela plataforma, e vejo, e aí depois que eu cheguei e eu olho se o preço do hotel tá com uma promoção, mas eu prefiro fazer dentro do site do hotel. É um mecanismo que eu uso, tem pessoas que fazem diferente, mas é essa maneira como eu faço. Mas eu vejo bastante isso. Como porque você tem uma equipe de marketing, uma equipe de rede social, que obviamente opera e dá disponibilidade para entrar, não só para as plataformas, como também para o próprio site do hotel. Sim. E a confirmação daquilo que se vê é aquilo que você vive. Isso é uma coisa que vocês discutem lá, assim, vamos colocar realidade aqui, né? Não vamos... porque eu acho que isso é justo, é transparência, né? Isso aí é uma base, eu acho que da sustentabilidade, assim, vamos ser verdadeiros. Sim. Isso eu consigo te dar, isso aqui eu não consigo te dar, porque tem lá, eu consigo te dar internet ou a internet é paga, por exemplo. Então, tá escrito lá nas condições do que eu tô te apresentando. Vocês discutem isso internamente? Como é que isso é tratado lá? Sim, é um bom ponto, porque assim, eu sempre uso uma frase que é o combinado não sai caro. Perfeito. Porque a hora que você tá vendendo, a pessoa sabe o que ela tá comprando, você tá tirando um problema, você tá antecipando um problema. Então, por exemplo, um negócio muito interessante que você falou, e aí eu vou dar a dica de ouro. A avaliação. A avaliação de qualquer lugar, qualquer empreendimento, seja Mercado Livre, seja hotel, você não responde para a pessoa que reclamou. Você está respondendo para a próxima pessoa que vai comprar. Perfeito. Tá? Então, a gente discute muito isso nesse nível de detalhe. Perfeito. Porque ele tem que encontrar exatamente como você resolveu o problema. Porque o problema já foi, a pessoa já saiu frustrada. Sim. O que importa é como você lida com aquilo. De novo, na comunicação são os comos. Sim. Como você lida com aquilo? Poxa, então, às vezes pode ser um problema super cabeludo, mas que a preparação e a criatividade do gestor da unidade ou do próprio recepcionista foi tão satisfatória que a reclamação ela acaba virando um elogio. Uhum. E a gente tem isso mesmo. Às vezes, da pessoa responder nesse mecanismo, o próprio hóspede responde de novo. Ele fala assim, poxa, resolveram. Sim. Foi legal. Então, você começa a fazer aquilo. E a gente bate muito nessa tecla. Tanto que até outro dia curioso, porque erros acontecem em todos os lugares, sim, claro. A vida não é só um mar de rosas, perfeito, né? Sem dúvida. Eles tinham feito eu pedi para fazer uma obra de renovação e eles erraram na cor da parede, na textura da parede. A arquiteta pediu pedra, eles compraram cerâmica. Aí fica um negócio horroroso. Aí, não, a gente pode tirar. Eu falei, não, a gente não pode tirar depois. A gente tem que tirar agora. Porque hoje tem uma coisa chamada internet, tem uma coisa chamada Instagram, tem uma coisa chamada Booking. E esta coisa não combina com o que a gente vende. E eu não quero vender isso. Sim. Então, é porque é muito a realidade. E aí a gente deixa foto de cliente que hóspede tira, a gente deixa lá.
Tem muita operação que vai lá e apaga. A gente deixa para justamente ter esse encontro e não vender uma coisa mentirosa. Sem dúvida. Que é muito difícil depois você gerenciar a expectativa. Uhum. Então, se você está entregando exatamente aquilo que a pessoa está vendo, você já marca um ponto. Sem dúvida. Eu acho que essa transparência, né, Flávia, é fundamental, porque eu olho muito a avaliação, né? É a primeira coisa que eu olho, porque tá lá no Booking, por exemplo. Você citou o Booking, né? O Booking é uma grande ferramenta aqui e fora do Brasil. Então, é gigante. Então, muita gente está acostumada a olhar o Booking. Eu procuro no Booking também. Vejo ali, tem hora que tem opções boas, tem hora que não tem, mas é uma opção que dá para o cliente ali operar aquilo. Então, quando eu vejo no Booking, eu vejo a nota, eu vejo as fotos. Normalmente o Booking apresentam muitas fotos, né? É normal da plataforma. No site dos hotéis normalmente não tem tantas fotos, mas o Booking tem muita foto, até porque o cliente também coloca algumas. Então, eu vejo ali e vou para as avaliações. Isso que você falou é fantástico, né? Quando eu escrevo, eu gosto de escrever, eu acho que é importante escrever. A gente que trabalha com qualidade, esse negócio de avaliação de satisfação do cliente é uma coisa tão importante, porque eu penso exatamente no outro que vai ler. É isso. Porque eu quero ajudar ele a tomar uma decisão. Então, fui com a minha família, fui bem recebido, tinha as 4 camas que foram dispostas nesse quarto quádruplo funcionaram bem, ou não, assim, a 3ª cama, a 4ª cama foi complicada. Eu sou muito transparente também, mas fui muito bem atendido no café, a recepção é fantástica. Então, eu falo tudo que é muito bom e aquilo que eu acho que pode ser melhorado. E dou uma nota compatível e honesta também. Nem não vingativa, né? Você, foi maltratado, vou colocar 2 lá. O hotel tem várias outras coisas boas, mas a pessoa teve uma experiência ruim com o atendente, ele coloca nota baixa, né? Eu acho isso injusto, porque tem toda uma... Eu acho que a verdade, a transparência, né? O relato honesto tem que ser tanto, né, da instituição quanto também do cliente. Né? Exato. Sustentabilidade é isso. Eu acho que está muito ligado também àquilo que você acredita, né? Eu tenho muito, por princípio, eu acho que pra gente receber, a gente tem que servir primeiro. A gente tem que dar. Então é a mesma coisa. Quando até meu marido brinca comigo assim, ele fala assim, chega final de conta de restaurante, vem o iPad, né, pra você responder. Sim. A maioria das pessoas já fecha e toma aqui, paga minha conta. Ele fala assim, pode dar pra ela que ela adora, a rainha da avaliação. Eu falo, lógico que eu adoro. Eu quero que me respondam também, porque eu quero fazer meu negócio melhor. E eu quero que o outro também tenha a oportunidade de oferecer um negócio melhor cada vez mais. E os restaurantes têm isso, né? Ou em papel ou no dispositivo. Eu acho fantástico, eu também sou. Eu gosto de preencher, eu gosto de responder, eu gosto... Quando vem Não que eu seja super sincero, né? Aquele cara... Mas se vem o proprietário, falo, você está sendo bem recebido, porque quando a pessoa tem essa... Ele sai ali do espaço dele de líder ou de proprietário daquele negócio e vai te perguntar, é honesto. Eu falo assim, eu normalmente falo assim, olha, tem 2 coisas muito boas aqui, gostei disso e disso, agora isso é um ponto de atenção. Então, até muito, eu procuro respeitá-lo também e falar assim, olha, isso aqui é péssimo na sua aqui. Eu costumo falar, olha, isso aqui é um ponto de atenção porque isso não deu certo. E você percebe a pessoa recebe isso de um jeito muito positivo, fala, poxa, muito obrigado, a maneira até como você colocou a situação. Falei, isso aqui é uma coisa que é ruim para você. O próximo cliente, ou paciente, ou usuário, ou vai chegar... Se a pessoa está dentro do incêndio, ela não consegue ver como apagar. Sem dúvida. E aí, quando ela recebe de fora, fica mais fácil. E, de fato, isso é sustentabilidade. Porque você está permitindo o negócio a ser sustentável. E não simplesmente ele morrer e vir outra coisa e existir. E nessa cadeia, a gente acaba detonando tantas outras coisas. Então, muitas vezes, só você dar esse feedback, você está fazendo um pedacinho da sua sustentabilidade. E você vê isso, alinhamento de princípios também, né? Se eu tenho uma casa que tem princípios sustentáveis. Então, se eu trabalho com isso, né, Flávia? A atitude tem que estar alinhada a esse aspecto. Sim. E se eu posso, naquele momento, ajudá-lo, porque você falou a palavra que sustentabilidade é sustentação. É você conseguir manter aquilo. Então, se é um hotel pequeno, uma pousada, e eu tenho a possibilidade de conversar com o proprietário e dar a minha opinião, isso é valoroso para ele. Por quê? Dentro desse conceito também tem o conceito da melhoria contínua. A gente está melhorando sempre, que é um princípio que eu trabalho há muitos anos com qualidade. Então isso também eu sei que hoje pode estar assim e amanhã pode estar melhor. E a gente tem que ter a ideia de que a melhoria acontece. Como você falou, as coisas acontecem. Nenhum hotel é perfeito. Exato. Aqui fora do Brasil vai ter problema do mesmo jeito e
E olha que no Brasil você vai ter um acolhimento, pelo menos você tá na língua lá. Se você tá no outro hotel, você não vai saber. Sente e chora. Você não vai conseguir ninguém te entender o que você tá tendo de problema ali. Então, você não consegue. Eu fiz uma viagem, tinha que colocar uma medicação na geladeira. E para você explicar para a pessoa, entendi, mas isso não é comum aqui, mas tem que ficar a medicação lá. Então, aí, ok, a pessoa acolheu. Aí no outro dia falou, não, a gente não permite isso aqui, então não existe nada aqui. Falei, não, existe, a gente conversou com a pessoa ontem. Então, assim, se você está no Brasil, você consegue explicar melhor tudo, você tem um acolhimento diferente. Lá fora, porque a cultura é diferente, as pessoas talvez não tenham esse protocolo lá. E lá é muito preto no branco, assim não é não. Assim, não, exatamente. Você não consegue negociar. Não consegue negociar, não tem negócio. Aqui não, você não pode. Não pode. Mas muito bom, Flávia, muito bom. A gente chegou aqui ao final do segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo, voltamos a falar de sustentabilidade aqui no terceiro. Até lá. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável. SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde. Voltando aqui, pessoal, com a Flávia Lorenzetti, presidente, CEO do B&B Hotels do Brasil, operado aqui no Brasil. Flávia, vamos falar de sustentabilidade. Vamos falar de práticas ambientais, sociais, de governança. O que hoje você tem desenvolvido, coordenado, aplicado, construindo aí para o futuro, né, desse tema? Tá, muito legal. Acho que assim, como eu te falei no comecinho, a nossa empresa global é certificada, então eles têm um certificado. Então a gente está aí no mesmo caminho, já adotando muitas dessas práticas. E aí, quando a gente fala muito dessas práticas, a gente abrange o todo. Então, na parte de sustentabilidade, eu tenho umas coisas muito legais que a gente fez. A gente tem hotel em Copacabana, então a gente promoveu uma limpeza da praia para devolver mesmo para a sociedade. Então, a gente convidou pessoas que quisessem participar, mas foram os nossos funcionários, como eu te disse, eles à frente da marca, eles à frente das ações, participando e devolvendo para eles mesmos, porque é a praia que eles usam ali no momento de lazer deles. Então, tiraram toneladas e toneladas de lixo. Foi uma ação muito bacana. A gente tem uma ação com o Cracks da Rocinha também. Então, a gente tem uma parceria com o Cracks da Rocinha para trazer ali... Para eles, a gente oferece diárias no hotel para quem está indo fazer os trabalhos na Rocinha, mas também a nossa equipe já vai para a Rocinha ter umas interações com eles, porque eles têm com a comunidade, eles têm alguns projetos lá dentro, então os nossos gerentes já participaram dessas interações. Ligado ao esporte, ligado a... Isso, eles revelam craques de futebol. É futebol. Isso, por isso chama Cracks da Rocinha. Que legal. A gente tem também na parte mais de sustentabilidade mesmo, a gente tem uma parceria com aldeias infantis. Então, isso a gente convida o hóspede a participar. É uma ONG. É uma ONG. A gente convida o hóspede a participar, que é o quê? Quando ele deixa a toalha dele pendurada, vai ficar mais de um dia. Ele não usa a lavagem da toalha, aquele dinheiro que a gente lavaria a toalha, ele vira uma doação para aldeias infantis. Então, a gente faz um fechamento todo mês e faz um depósito para aldeias infantis, para eles poderem continuar dando suporte ali na ONG. E a gente convida o hóspede, obviamente, porque ninguém na sua casa lava a bendita da toalha todo santo dia. Porque não precisa. Porque não precisa, não é sustentável. De lavagem não é. E aí chega no hotel, não, vou trocar as toalhas todos os dias. Então tem coisas que é uma dicotomia louca, né? Então a gente trabalha muito esse lado com eles. Nos hotéis, hoje, a gente já está também retirando o plástico. Aos poucos, porque o plástico é uma coisa que está presente em quase tudo. Então, aos poucos, a gente está retirando, desde copos descartáveis até a gente iniciou um projeto novo, que é tirar as garrafas plásticas de água. Então, a gente implantou na unidade do Rio de Janeiro, é novo, isso é um teste que a gente está fazendo. A gente implantou aquele filtro. Um filtro. De água. Então, a pessoa, ela tem acesso à água com gás e sem gás para justamente eliminar. Poxa, que fantástico. Eliminar ali a garrafinha. Então, ela paga um valor e ela tem acesso à água suficiente. A garrafinha, ela pagaria R$5 em cada garrafa. Ela paga 10 e ela toma água à vontade. Se ela compra a garrafinha da B&B, já está incluso a água também. Então, se ela não levou recipiente, compra, tá lá à disposição. Que é justamente mirando isso. Mirando a pessoa, como a gente é um hotel de valor agregado e não um hotel de luxo, não faz sentido a gente agregar isso na diária. Mas, de uma certa forma, também é uma forma da gente conscientizar e convidar a pessoa para fazer aquilo. Não é só pelo valor, entende? Porque assim, a garrafinha de água,
É o mínimo. Até o hoteleiro, a gente fala o pousadeiro, o independente, às vezes, se ele disponibilizar um filtro na recepção, ele está fazendo a parte dele, e ele pode cobrar, às vezes, R$2 a mais na diária, porque o hóspede vai pagar. Sem dúvida. Ele não precisa colocar água e depender da água no frigobar, porque ele está gerando muito plástico. Não exatamente. é aquilo. Se ele Sim. melhorar a experiência dele, ele cobrar Concordo R$2, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Então, não é Sim. sobre o dinheiro. Sim. Entende? É sobre o que ele pode fazer também de fazer a parte dele. Então, esse é um projeto que a gente tem tocado. A gente também fez algumas coisas além da água. Na unidade nova que eu estava construindo, a gente fez um sistema de ar-condicionado que a gente usa ele mesmo para aquecer a água. Então, o próprio calor que sai do ar-condicionado que resfria o quarto, aí ele joga fora aquele calor. Então, aquele calor ele vai para o aquecimento da água também, para ficar uma forma mais sustentável de fazer o aquecimento. E a gente não ter aí que usar outras fontes, seja gás, seja energia elétrica. Então, a gente já fez isso. Essa troca de calor, vocês usaram o trocador para você também esquentar a água. Exatamente. Para contribuir com, talvez não seja eficiente 100%, exato. mas já contribui e diminui a energia para a Exatamente. Muito legal, Flávio. Que então, legal essa ideia. A gente também, a gente rastreia bastante. A gente já é uma empresa que por definição, no modelo operacional que a gente tem, a gente já é das empresas hoteleiras uma das que menos gera emissão de carbono. Então, a gente já faz isso. Vocês fizeram inventário de carbono? Fizemos. Então, a gente é a que gera menos. Porque até foi uma discussão que a gente teve interna, foi assim, vamos compensar, o que a gente vai fazer? Mas o compensar, às vezes, é o famoso bate-a-sopra. Então, você destruiu e agora você vai compensar. Por que não pensar como reduzir primeiro a emissão e aí depois aquilo que realmente, de fato, for necessário, a gente vê como compensa. Perfeito. Então, a gente fez exatamente isso para não ficar aquela coisa que aí é muito, até o pessoal chama de greenwashing, né? Que você fala e realmente não pratica. Não pratica, sem dúvida. Tem sido muito o que tem acontecido. A gente tem visto, porque o ESG traz benefícios fiscais, então vamos falar, mas não vamos fazer acontecer. Então, a gente tem essa conscientização também da equipe, desde reciclagem de lixo, de reaproveitamento de desperdício, então de minimizar desperdício ali na produção do café da manhã, de como você reaproveita isso, de como traz um benefício para eles mesmos dentro da empresa. E aí, fora isso, a gente tem outras práticas também que é com a equipe, porque eles são os grandes, eles são, na verdade, os grandes atores, as grandes estrelas que a gente tem dentro da empresa. Então, eles têm um family lunch, que é um jantar, um almoço, que é o momento deles e para eles. Então, todo mês eles têm, com o patrocínio do hotel, aí eles fazem aquele momento. Então, eles escolhem o cardápio. Os colaboradores. Os colaboradores. De cada hotel. Eles, é um jantar que eles organizam? Que eles organizam. Então, com eles? Com eles. Pô, com eles legal. Mesmo. Então, eles têm essa... Você participa, Flávio? Não, participo às vezes, porque eu não estou em todos, né? Já participei. Já participou? Já participei. Até uma das coisas, por exemplo, os destaques do mês de 2023, do ano de 2023, eles tiveram alguns destaques, que era o destaque do mês, que aparecia naquele call. Eu fui almoçar com todos eles. Então, a gente fez almoço, eu fui entender um pouco da história, conhecer um pouco mais, para justamente ter essa proximidade também. Essa conexão total, que traz justamente esse contraponto de por que eles estão fazendo isso, porque cultura nada mais é do que a cara do gestor, a cara do líder. Então, o que o líder está imprimindo é o que acaba vindo como cultura da empresa. Sem dúvida. Então, quando você se aproxima ali do colaborador no dia a dia, faz toda a diferença. Então, eu fiz com eles. Eu criei o Clube do Livro também. O Clube do Livro, eu compro o livro e mando para eles. Então, eles se inscrevem, eles são convidados a participar, não é obrigatório. Eles são convidados. Aí, quem se inscreve, eu compro o livro, eles recebem o livro na unidade como um presente, e aí eles têm um certo período de tempo para ler, e aí a gente entra para fazer uma discussão em grupo. Isso foi muito legal. Que legal. Foi muito legal, porque assim, a gente trouxe... Um dos primeiros foi o Poder do Hábito. Sim. E a gente, amarelo, muito exato. legal. E a gente teve, muito assim, gente que virou hábito, que começou a praticar esporte. A gente teve uma colaboradora que descobriu que tinha câncer depois que leu o livro, e aí resolveu ter uma rotina saudável, uma rotina de cuidado, e foi ao médico. Então, desencadeou coisas muito bacanas. Então, o Clube do Livro continua também com eles. A gente tem ações também para integração de time, cultura.
A gente trabalha numa equipe muito diversa já, então a gente abraça absolutamente a todos. Sim. A gente estava até começando uma conversa ainda, a gente está no estágio inicial de conversa. É uma empresa que eles fazem a inclusão de trans também, sim, de como você como você traz para dentro da empresa, de como você inclui nos funcionários. Então, a gente também começou essa iniciativa agora, tá em andamento. Então, tem bastante coisa acontecendo, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sim, não adianta, é isso, né? Se a gente tá na jornada, temos ações a aplicar e a conduzir. E são ações, né? Você vê, são várias. E tudo isso, assim, alguém está cuidando disso. Então, alguém cuida do clube do livro, tem que recepcionar a solicitação de um trabalhador, você tem que comprar o livro e mandar para lá. Então, as engrenagens para acontecer, tem a iniciativa que você, como executiva, está determinando, mas para a coisa funcionar, a operação tem que funcionar bem, né? Então, você vê que tudo isso está... E não adianta só ficar no... Né, só fala, mas não executa, não age. Porque agir dá trabalho. Agir, você tem que colocar na tua agenda, você tem que colocar na tua pauta, vai ter um jantar que você vai participar e você tem que alocar aquilo. Então você vê, um executivo que decide fazer isso, né, Flávia, como você está, uma executiva, né, que está decidindo fazer isso, você precisa assumir isso. E isso é tempo, né? E hoje a tua maior riqueza é o teu tempo. Você para tua família, seu esposo. E você ter a possibilidade de estar vivendo, né, seus esportes, aquilo que você gosta de fazer, e a sua entrega profissional. Isso tudo é uma engrenagem que muita gente, por isso que tem muita gente que fala e não faz, porque para fazer dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, você tem que ouvir as pessoas. Então, se você vai ter um trabalho de inclusão, você vai ter que conversar com quem tem preconceito dentro da própria instituição, e pode procurar falar, eu acho que não deveria acontecer assim. Isso não é, eu não concordo com essa iniciativa. Você vai acolher a pessoa, você vai também mostrar para ela que nesse momento ela tem que interpretar isso de um jeito diferente. Então, isso dá trabalho. Dá. Cuidar de gente, cuidar de processo, cuidar de tudo. Então, cuidar de gente dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas é isso, acho que assim, eu sempre falo muito com o time de autorresponsabilidade. Perfeito. De cada um se responsabilizar pelo seu pedaço. Se a partir do momento que você se propõe a fazer aquilo, a responsabilidade é sua. Sim. Inclusive, quando eu falo de entrevista, você vai para uma entrevista, você também tem que ter a oportunidade de entrevistar a empresa que vai te contratar. Porque é uma autorresponsabilidade. Sim. A partir do momento que você diz eu aceito, sim, você aceitou aquele salário para fazer aquilo. Perfeito. Então, isso e depois é um você acordo. fica, ai não, porque eu mereci uma... Mas peraí, você tá fazendo alguma coisa diferente? Você tá fazendo algo a mais? Qual tá sendo a sua atitude? Porque dá trabalho. Fazer algo a mais dá trabalho. Sim. E o que te diferencia é fazer algo a mais. Você vê que as atitudes, para você, quando viaja, e você é executiva de uma grande rede hoteleira, mas quando você vai para um hotel, por exemplo, eu estendo minha toalha. Eu, por exemplo, tenho essa prática, independente se o hotel tem um programa tão legal como o seu, e olha que você está destinando recurso financeiro para uma instituição, o abatimento do que você tem lá, hoje você tem, sei lá, 5 mil toalhas, né? E você vai e não lavou 5 mil toalhas aquele mês, você tem um orçamento para aquilo. Vamos supor, e deve ser assim que funciona, né? É isso aí. 20 mil reais para lavar mensalmente as 5 mil toalhas. São números fictícios aqui, né, pessoal? Isso. Mas assim, aí ela lavou 3.800, proporcionalmente aquele valor é doado para a instituição. Tem muito hotel que coloca a campanha, assim, olha, vamos economizar água porque é um recurso importante, mas independente se a empresa tem um programa ou não tem, porque tem hotel que eu entro que não tem nenhuma sinalização. Nada, mas assim, se eu usei naquele dia lá, à noite, e eu no outro dia de manhã eu tomo banho novamente para sair para trabalho, eu vou voltar para o hotel, eu estendo, deixo bem estendida num ponto que possa ver, eu deixo o vidro aberto para que circule o ar. Chego lá, a toalha está seca, eu uso ela 2 dias, 3 dias, dependendo da volumetria da toalha. Essa toalha ela é mais pompuda, ela absorve mais água, ela distribui melhor. Então eu uso 2, 3 dias. E eu acho que isso é uma atitude, porque na minha casa eu não troco toalha todo dia. Isso. Quem que toma um banho e joga assim no chão? Pô, isso no hotel, eu acho isso um absurdo. E você sabia que eu já conversei com algumas camareiras, profissionais que arrumam os quartos, e eu gosto de deixar o quarto organizado, né? Eu sou um pouco obsessivo com organização, e ela não chega e não tá aquela bagunça, aquele puleiro, porque tem gente que deixa o quarto no estado. E aí ela fala, olha, vocês são bem organizados aqui, né? Tá sempre tudo limpinho e tal. Até porque o trabalho dela também pode ser otimizado dessa pessoa. Mas ela fala, olha, vocês estendem as toalhas.
Aí eu falei, sim, a gente não precisa usar ela. Aqui, nesse hotel, tem gente que toma um banho e joga no chão. Joga embaixo da privada, assim, ó. E eu acho isso, né? Quem tá escutando aqui, vamos pensar que isso é uma atitude gentil com as pessoas, gentil com o meio ambiente, gentil com o recurso hídrico, que é uma coisa super complexa, principalmente em São Paulo. Então, isso é uma atitude, você vê, sustentabilidade não precisa estar nas grandes ações. É o que a gente discute muito aqui, né? Você no hotel, né, fazendo esse tipo de atitude já ajuda absurdo. E uma instituição, uma empresa como a Baby Hotels está ajudando uma ONG que está fazendo um projeto fantástico. Né? Sim, exatamente. E começa pela gente, pequenas atitudes. É em casa, é a embalagem que você separa para reciclar, o punhado de roupa que você junta para lavar e não fica ligando a máquina em ciclos e ciclos. Ciclos pequenos. Então dá para a gente fazer a nossa parte. São coisas assim, né, que eu acho que nessa jornada e convidar as pessoas a pensar, né, porque talvez a pessoa que está assistindo aqui esse episódio que também está na TV Cultura e também está no YouTube, mas a pessoa pensar que são essas pequenas coisas, né? É você entender que um profissional que está trabalhando ali também está cansado numa jornada de final de dia e você fez uma solicitação para a pessoa, ela naquele momento não foi tão assim com você, mas ter a paciência de ouvir, ela fala, tá tudo bem, né? Você quer um tempinho para resolver. Eu acho que a gente tem que ter um mundo mais harmonioso, né? Mais gentil, né? Gentil. Eu falo que a gentileza que a gente dá para o mundo devolve pra gente. Então, não custa, não pesa. E assim, às vezes é o trânsito, o cara te deu uma fechada, não xinga, você não sabe se o parente dele morreu, se tem alguém no hospital, se ele brigou com a mulher, e aí você tá acabando com o dia dele. Então, seja gentil com o mundo, que o mundo te devolve. Ô Flávia, estamos chegando aqui ao final, eu normalmente deixo essa última parte para você falar com a audiência, o que você quiser. Eu já quero te agradecer, desejo muito sucesso na jornada lá na Baby Hotels, e não tenho dúvida que você, né, com a sua... Né, com seus valores, né, com a sua forma de atuar, você vai transformar muito da hotelaria no Brasil, pode ser um exemplo aí para várias pessoas, para outras mulheres que têm essa jornada também na hotelaria, e que eu sei que as mulheres tem muitas executivas nesse segmento, né, porque a mulher é acolhedora, cuidadosa, tem muitas habilidades que podem, né, fazer com que esse trabalho seja melhor. Então, parabéns pela jornada. Obrigada. E que é muito, muito bonita. E deixo aqui para você, né, todos os holofotes e o microfone é seu para falar uma mensagem, né, para as pessoas. Eu achei que essa questão do empoderamento que você trabalha é muito interessante. Fique à vontade, né, para você conversar com a nossa audiência. Muito obrigada. Vou deixar para vocês. Acho que assim, vocês podem tudo, principalmente falando de mulher. Ele acabou de falar de hoteleiras, então a gente é minoria ainda, mas vocês podem tudo, tá muito dentro da sua autorresponsabilidade, da sua disciplina, daquilo que você quiser, onde você quiser chegar. E eu acabei de falar, se você for gentil com o mundo te devolve. Seja gentil com o mundo sempre. Eu acho fantástico. E vamos seguir assim, né? É isso aí. Muito bom. Flávia, muito obrigado. Obrigada a você, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Muito bom. Pessoal, muito bom. Obrigado por você ter acompanhado aqui esse episódio, né, não só no YouTube, mas também na TV Cultura Paulista, e ter aprendido um pouco, né, sobre hospitalidade, né, isso também, né, como encerrado aqui pela Flávia, né, a gentileza, ser gentil, né, eu acho que isso é dentro do conceito de gestão e sustentabilidade, são premissas básicas. Então, um abraço e até o próximo episódio. SG4, inspirando a excelência.